Xiii. Começou a confusão, Juliana Rosa. Eu vim para um aposento. Quem tá acompanhando pelas redes sociais vê que eu vim para um lugar mais aconchegante da minha casa, mais discreto, um lugar até um pouco. Eu costumo dizer que alguns ambientes da minha casa são claustrofóbicos. Esse é um deles, né, Juliana? Você vê que a distância entre o encosto da minha cadeira e o fundo desse ambiente que eu tô não tem 8 metros. Não tem 8 metros. Enfim. Agora vem cá. Muito séria você. Para com isso, Ineg. Ô, Juliana, vem cá. Eu não falei dá pra se levar a sério assim. Eu falei porque começou a confusão. Ontem, o vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, aproveita o Dia da Indústria para lançar um programa ambicioso. Vamos fazer uma redução de impostos de 1,5% a 11%, conforme o valor do veículo, para a gente aumentar a venda de carros no Brasil. Estimativa de venda, segundo eu vi em todos os lugares, 200 mil veículos a mais por ano. Num país que tem 150 milhões de pessoas vivendo com uma renda baixa, 200 mil pessoas vão comprar um carro um pouco mais barato. Pois bem, aí perguntaram para ele na coletiva, vem cá, e quanto vai custar o programa? Quanto tempo vai durar? Não, calma, a gente vai mandar agora para a Fazenda. O Fernando Haddad e a equipe dele vai avaliar em 15 dias e aí a gente vai saber. Bom, a pergunta que interessa é o seguinte, a cada ano de 8 a 10 bi de renúncia, 6 meses 4 bi, quanto tempo vai durar, né? Porque 6 meses esse ano tem 6 meses só. Quanto tempo vai durar? Aí mandaram pro Haddad. Aí a Juliana Rosa tem os primeiros sinais do que a Fazenda pensa sobre esse programa. E eu não sei não, me conta. Tá difícil, né, Ineg? Realmente, anunciar um programa sem dizer quanto tempo vai durar, quanto vai custar, fica difícil realmente poder traduzir isso, né? Como você colocou bem. Boa tarde aí para todos, Débora, Fábio, para o nosso ouvinte. Eu estava, inclusive, tentando fazer essas contas agora também, Ineg, só que eles não bateram o martelo. Então, parece um improviso, né? Faz um anúncio e ninguém sabe exatamente quanto vai custar, quanto tempo vai durar. E aí os economistas começam a divulgar números, especialistas no setor automotivo, e, enfim, mas na verdade todos esses números que a gente tem são cálculos extraoficiais, né? Custaria 8 bilhões por ano, se for só 6 meses, 4 bi. E a grande discussão, no final das contas, é que é carro popular para quem? De 70 para 60 mil, que seria a redução para o carro hoje que é mais barato, né? Vale isenção até 120 mil. Isso aí, qual é o custo-benefício dessa medida? Essa é a pergunta que se faz nesse momento. Se a gente está com algum avanço agora, por conta da aprovação das regras fiscais, é bom lembrar que nós temos ainda um desafio grande para poder equilibrar as contas do país. Faltam em torno de 150 bilhões de reais. Então, se for uma medida de um ano, como querem as montadoras, por exemplo, que dizem que tem que ter um ano para, enfim, ter algum sentido para eles de planejamento, né, para poder, enfim, também talvez não valha a pena, né, fazer uma série de modificações para durar poucos meses, enfim. Mais 8 bilhões de renúncia fiscal colocam ainda um desafio maior para o governo conseguir arrecadar tudo que o governo está dizendo que precisa arrecadar para equilibrar as contas. Bom, esse sinal de que o governo está comprometido em buscar o equilíbrio fiscal, embora com esse desafio enorme de fechar as contas, já tem promovido melhoras na economia. A gente vê uma expectativa melhor para a inflação, né, o dólar caindo, juros com uma previsão que caia mais rapidamente e que caia mais, possa chegar abaixo de 10% no ano que vem. Daí vem uma medida como essa trazer ruído e para beneficiar poucas pessoas. Afinal de contas, se a gente precisa que o governo gaste mais, é óbvio que é para ajudar a maioria da população com um programa social, com algum tipo de estímulo que afete a maioria. E se você jogar contra uma medida que está ajudando a maioria, né, que é justamente ajudar na queda da inflação, ajudar
na queda mais rápida de juros. Ao invés de continuar focando nessas medidas estruturais, reforma tributária, aí coloca no meio do caminho uma medida que traz uma insegurança em termos de custo-benefício dessas medidas mais amplas que beneficiam a todos, beneficiam a população como um todo. Então, Oineg, é muito difícil. Eu estou tentando ver qual é o número certo, quanto tempo vai durar, mas acho que nem eles conseguiram ainda, internamente ali no governo, bater o martelo ainda, viu? Olha, inovar alto, Rota 2030, se a gente voltar no passado, a gente vai encontrar vários programas de estímulo ao setor automobilístico. E vários setores industriais se queixam disso. Inclusive, um estudo da Fiesp mostra que o setor automotivo, entre os setores industriais, é o mais... é o filho querido, talvez pela origem, nem posso dizer que é pela origem dos integrantes desse governo, porque aconteceu no governo Temer, aconteceu em outros governos também, não é só desse governo. Mas a indústria automobilística não assumiu, neste caso, nem a contrapartida de contratação de mão de obra, nem manutenção de emprego, nada, não tem contrapartida. Então, 200 mil carros a mais por ano, num parque que poderia estar produzindo 5 milhões e produz menos da metade disso, um aumento no máximo de 10% no valor de veículos, pelo tempo que isso for durar, ao ano. Quer dizer, se você for fazer por 6 meses e for vender 100 mil veículos a mais, pô, esse programa é furado, hein, Juliana? E fica essa sensação de improviso, né, Oineg? A gente estava hoje cedo brincando na rádio que quando eu comprei meu primeiro carro, era um Fiat Uno que custou 7 mil reais. É óbvio que hoje, com as condições que a gente tem de tecnologia, de segurança mínima, é impossível o carro cair muito mais do que 50 mil, né, que se fala. Os tempos são outros, tem regras de emissão também de poluentes. A gente estava brincando, né, acho que era um ouvinte mandou para a gente mais cedo, que tinha um carro, que eu acho que era um Fiat também, que era vendido com 4 marchas só, e não tinha o espelho retrovisor do lado direito. Só tinha um aquecimento central. Enfim, não dá para imaginar hoje algo parecido, né? Porque são outros tempos, as regras de segurança são outras. Enfim, não faz sentido realmente, né? E fica parecendo, hoje mais do que nunca, como você falou, já tiveram vários programas ao longo de vários governos para poder estimular a venda de carros, e hoje parece que faz menos sentido ainda, porque as pessoas, se a gente fala em crédito, normalmente se você for parcelar o carro, você compra 2 carros, porque o crédito está muito caro também. Então, as pessoas não estão nem conseguindo pagar suas contas básicas, né? Então, você faz um programa para estimular a comprar um carro, enfim, de até 120 mil com desconto, realmente não faz o menor sentido, né? Bom, a gente vai acompanhar essa história. O Você teve esse carro, Eneg? Não tive, não. Que eram 4 marchas? Não, mas veja, eu tive o carro de 4 marchas, claro que eu tive. Aliás, tem uma coisa importante que você está falando, a gente era o máximo que a gente podia ter, né? Não é que tinha muita alternativa, você teria que ter muito dinheiro para ter um carro automático, e isso mudou bastante. Você tem razão quando você fala das exigências. Agora, quando você pega a lista de 100 itens mais importados do Brasil, a tarifação de importação no Brasil dobrou nos últimos anos. Então, como é que você pode produzir numa economia fechada como a nossa? Como é que uma indústria em qualquer setor pode competir com o mercado internacional, com o chinês, com o coreano? O Vietnã agora está bombando. A gente nunca vai conseguir competir. A Coreia conseguiu um processo de industrialização e não foi do jeito que a gente está fazendo. Em vez da gente copiar o bom modelo dos outros e aí e não vai ser com essa reforma tributária, porque não vai cair carga. Então, produzir no Brasil vai continuar a ser um desastre, e o peso do PIB industrial vai continuar a ser cada vez menor na economia nacional. Como é que, aonde o governo vai arrumar dinheiro? Porque está tirando 8 bi de todos os brasileiros, de 200 milhões de brasileiros, está tirando 8 bi, entregando para 200 mil pessoas. Na verdade, está entregando para a indústria automobilística. É uma discussão complicada. Vamos ver como ela vai ficar, porque
Se você pode fazer isso para a indústria automobilística, por que você não pode fazer isso para outros setores também? E daqui a pouco... De alimento, por exemplo. Bom, pronto, exatamente. Aí é 8 bi aqui, 10 bi ali, mais 8 bi acolá. O Haddad vai ter que ter mais do que 3 Ds na letra dele para poder pagar a conta. D de dinheiro, né? É verdade, Oneg, realmente, parece, por isso que eu fico pensando assim, gente, mas quem teve essa brilhante ideia de fazer uma coisa completamente sem detalhamento, né? E aí agora a gente fica correndo atrás de uma informação que no fundo nem eles sabem ainda, então é muito ruim, fica essa sensação de bateção de cabeça. Parece que não tem realmente um projeto, e o que você está dizendo, né? Não adianta você baixar o valor se as pessoas não têm dinheiro para comprar. Entre 70 e 60 mil, né? Não vai ajudar muito para, enfim, porque continua caro, é isso que você está dizendo, né? Para poder ter um carro acessível, a gente tinha que ter uma outra estrutura tributária. Então, se a gente está caminhando ali para poder arrumar a base estrutural da casa, a gente precisa focar nisso, né? Porque senão começa a faltar para o básico e aí degringola tudo, não faz sentido, né? E outra coisa também que a gente precisa lembrar, né? Às vezes não é o preço do bem que inviabiliza a compra, mas é a quantidade de dinheiro que você tem que tirar do bolso todos os meses para pagar aquele bem. Então, Sim. óbvio que se você tivesse uma taxa de juros civilizada, você poderia comprar um bem até um pouco mais caro, mas você fatiaria aquilo, e daí você conseguiria comprar o carro, e a geladeira, e trocar o sofá, e talvez comprar a televisão nova com a mesma quantidade de dinheiro que hoje você não consegue nem pagar a prestação do carro, porque... Exato. E olha que carro tem um juro protegido. Taxa de juros do carro é 23%, 20 e poucos. O juro em geral das coisas é muito mais elevado. Agora, pega um carro barato hoje nos Estados Unidos, ele custa 17 mil dólares, Juliana, vezes 5, que é o nosso câmbio, dá 80 pau. O carro mais barato americano hoje custa 80 mil reais nos Estados Unidos. E agora, lá a renda não é a renda que nós temos aqui. Então, 17 mil dólares para eles é outra coisa. Só que a peça, a suspensão do automóvel, ela não custa menos porque o brasileiro ganha menos. O ferro é o mesmo preço, o alumínio é o mesmo preço, a borracha. Nenhum desses preços tem relação com a renda, né? Então a gente tem que fazer o quê? Aumentar a renda. Eu estou aqui animado, mas preocupado também, né, Juliana? Você não fica? Pois é, porque a gente tem tanta coisa estrutural, né, e como você está colocando, imagina, aumentos de renda, o tamanho do investimento que isso é necessário para melhorar a qualidade da mão de obra, investimento estrutural em educação. Então, a gente tem tanta coisa ainda, tal do feijão com arroz, né? A gente já está pensando em oferecer caviar lá na frente, né? A gente não tem nem arroz e feijão para poder dar conta da fome hoje. Então, a gente precisa primeiro focar naquilo que a gente consegue alcançar e o que é mais emergencial. Não dá para ficar perdendo energia com coisas que não são as mais importantes e o pior, que ainda podem atrasar essas questões, como você está colocando, que já estão tão atrasadas, né? Pois é, o lucro de curto prazo que as empresas podem ter agora vão se tornar prejuízo a hora que o governo tirar esse oxigênio, porque não pode ser eterno. Juliana Rosa, Economia é com você, e a gente volta a conversar na segunda-feira. Grande beijo. Um beijo a todos.